Se todo este mundo está fadado a desfazer-se assim, qual não deve ser a santidade do vosso viver e da vossa piedade, enquanto esperais e apressais a vinda do dia de Deus, no qual os céus, ardendo em chamas, se dissolverão e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão? O que nós esperamos, conforme sua promessa, são novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Assim, visto que tendes esta esperança, esforçai-vos ardorosamente para que ele vos encontre em paz, vivendo vida sem mácula e irrepreensível. Considerai a longanimidade de nosso Senhor como a nossa salvação, conforme também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Isto mesmo faz ele em todas as cartas, ao falar nelas desse tema. É verdade que em suas cartas se encontram alguns pontos difíceis de entender, que os ignorantes e vacilantes torcem, como fazem com as demais escrituras, para a própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo-o de antemão, precavei-vos, para não suceder que, levados pelo engano desses ímpios, venhais a cair da vossa firmeza. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e até o dia da eternidade. Amém. Quis começar, a nossa formação de hoje com esses versículos, porque hoje nós vamos adentrar no que é a espiritualidade do catequista. A gente conversou um pouquinho na sexta passada sobre o que é catequese e a pessoa do catequista. Mas, para a gente pegar um pouquinho trazer um pouquinho só de recapitulação, a gente precisa relembrar que catequista é aquele que é vocacionado à catequese. Nós sabemos que nem todas as pessoas são vocacionadas à catequese. As pessoas, elas têm sede de catequese? Tem. O mundo hoje, ele está sedento por catequese. Mas nem todos são vocacionados a ser catequista. E quando eu digo ser, é exatamente o que a gente vai tratar hoje. A espiritualidade por trás de um catequista. E aí eu pergunto, a primeira pergunta de hoje. O que é espiritualidade? O que a palavra espiritualidade traz na sua terminologia? Espíritos. O sopro do Espírito Santo, Até o Padre Alano gosta muito de usar o termo ruá. O ruá é o Espírito Santo, o sopro de Deus, que nós, como catequistas, nós precisamos receber, o sopro de Deus. Então, a espiritualidade é essa força, esse sopro de Deus que nos leva a assumir a vocação que Deus nos confiou. Primeira coisa que eu quero que vocês gravem. A espiritualidade, então, a gente entendeu que é o sopro. Então, a gente consegue compreender que espiritualidade é a base. E aí eu pergunto, nós sabemos que nós católicos, agora eu não estou falando sobre catequistas, estou falando sobre católicos. Nós católicos, nós temos que obedecer a quantos mandamentos? A gente sabe que tem os 10 mandamentos da lei de Deus, mas nós também temos 5 mandamentos da igreja. E teríamos muitos outros, Mas esses foram o que Deus definiu. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque a espiritualidade, ela é a base. A base da vida de qualquer católico precisa ser a espiritualidade. E por que eu estou falando sobre isso? Porque a espiritualidade é o fundamento que vai me permitir ser um bom catequista. E aí a gente adentra propriamente em alguns pontos, certo? Para quem quiser anotar, peraí, gente, que hoje tem muitas referências. Não posso deixar cair nada. Ponto 2014, 2014, o ponto do catecismo. O progresso espiritual tende à união sempre mais íntima com Cristo. Esta união recebe o nome de mística, pois ela participa no mistério de Cristo pelos sacramentos, os santos mistérios, e nele no mistério da Santíssima Trindade. Deus chama a todos esta íntima união com ele. Vou parar por aqui.
Qual é a nossa primeira vocação? Vamos lá, gente. Se fosse a pergunta do milhão. Nossa primeira vocação é para a santidade. Todos nós somos chamados a sermos santos, dentro das circunstâncias da nossa vida. Seja na vida leiga, seja na vida matrimonial, seja na vida como celibatário, seja na vida como missionário, todos nós somos chamados a sermos santos. E por que a gente tem que ter isso muito claro? Porque senão a gente não tem propósito. Quando a gente for dar a catequese, a gente não vai ter propósito se a gente não entender que a vocação de todos, por primeira, é sermos santos. Alcançarmos a santidade. E por que a gente primeiro precisa entender isso? Porque a espiritualidade, ela vai dar vida, vai dar sentido às coisas que eu faço. E a gente não vai viver um automático. Achando que a espiritualidade é eu vim para uma adoração aqui na glória. Você vai estar alimentando a sua espiritualidade. A sua espiritualidade não pode ser resumida em coisas que você adota. Então, por exemplo, vou perguntar outra coisa, vamos ver se vocês interagem mais. O terço mariano é obrigatório? E aí, o que vocês acham? Sim ou não? Não é obrigatório. É uma devoção. Você, por seu livre-arbítrio e porque você entende que Nossa Senhora é a mãe de Deus e nossa mãe, você quer retribuir o amor que você ganha de Nossa Senhora. Aí você reza o Santo Terço, o Santo Rosário. Mas a gente precisa entender isso, que nada com Deus é obrigatório. Nós estamos apenas retribuindo a todo o amor que Ele nos dá. E é por isso que Ele inquieta dentro dos nossos corações. Por isso que Ele nos chama e nos convoca a assumir a nossa vocação. Se a vocação de vocês é ser catequista, é porque vocês sentiram a inquietação, Deus tocou em algum momento da experiência que vocês fizeram com Jesus, de que vocês precisavam transbordar essa vida que vocês estão tendo. E a espiritualidade, então, ela vem como essa força que nos ajuda a aumentar isso que a gente acabou de ler, a profunda intimidade com Cristo. A gente sabe, a gente entendeu na aula passada, que Cristo é o centro da catequese. Então, nós, como catequistas, precisamos ter como centro da nossa vida Jesus. Uma verdade absoluta. O centro da catequese é Cristo. Nós, como catequistas, precisamos ter Jesus Cristo como centro da nossa vida. A nossa espiritualidade, né, seja ela, obviamente, mariana. Por quê? Porque todos os santos foram santos marianos. É uma espiritualidade eucarística. Nós não podemos viver sem Eucaristia. E é por isso que, para nós nos tornarmos, nós sermos catequistas, assumirmos essa vocação, a gente precisa, né, ser iniciado na fé. Ter batismo, Eucaristia e o crisma. A gente primeiro precisa ter a nossa iniciação para a gente poder iniciar outros na fé. Porque se a gente não se alimenta da Eucaristia por meio da comunhão ou da adoração ao Santíssimo, tem algo de muito errado, meus irmãos. Porque como nós queremos, né, como a gente falou na aula passada, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a doxologia devia ser uma lição para quem quer ser catequista. Tudo nós fazemos por Cristo. Tudo em Cristo e com Cristo. Porque se a gente for fazer da catequese o nosso pensamento, se a gente for ensinar aquilo que a gente acha, os nossos conceitos, a gente vai dar vazio para os nossos catequizandos, crismandos, enfim. Certo? Então, a nossa espiritualidade, ela também precisa ser o quê? Bíblica. A gente sabe que catequese não se faz sem Bíblia. Por isso que a gente precisa, todo encontro, gastar tempo, investir tempo para que as pessoas, elas entendam a palavra de Deus. Às vezes é difícil entender a palavra de Deus, às vezes é. Mas às vezes falta mais da gente buscar, né, fazer uma boa lexio divina, do que propriamente, simplesmente se deter a palavras, né? A nossa espiritualidade também deve ser uma espiritualidade sacramental. Além de ser eucarística, a gente precisa buscar os sacramentos.
Não existe catequistas que só se confessa uma vez por ano, como manda a lei da igreja. Por quê? Porque nós sentimos uma necessidade de estar em estado de graça. Porque só estando em estado de graça, eu consigo dar de Deus para as crianças, para os jovens, para os adultos, para as famílias. E aí, a gente vem para um outro ponto também que muitas vezes a gente deixa de lado, que é a mortificação. Mortificar é exatamente matar a nossa própria carne. Quando eu digo carne, é no sentido de todos nós, dentro de nós temos os nossos ímpetos, a gente tem as nossas vontades, os nossos desejos, mas será que nós estamos realmente regulando a nossa vontade e a vontade de Deus? Será que nós estamos vivendo uma vida conforme a vida que Deus quer para cada um de nós? Né? Tem uma frase de Santa Teresinha que é: eu sou aquilo que Deus pensa de mim. Será que nós estamos sendo aquilo que Deus pensa de cada um de nós? Será que a gente não está realmente precisando rever se nós estamos primeiro sendo bons católicos para depois nós sermos bons catequistas? E aí a gente vem para um ponto também fundamental. Participação na Santa Missa. Isso não sou eu que estou dizendo, vai ter alguns dos pontos aqui que eu vou ler hoje para vocês, né, numa das referências, que fala que a Santa Missa é uma necessidade da alma humana. É de encontrar com o próprio Cristo. É você se deixar encontrar. E naquele momento ali, que muitas vezes a gente até mesmo gasta, até, digamos, de forma errada, né? Quando a gente comunga e volta para o nosso lugar, ali devia ser o momento mais sublime da nossa vida, de todos. Que é o momento ali que eu vou me deter a estar naquele momento de ação de graças. Eu estou ali com o próprio Jesus. Eu fico ali, no mínimo, 15 minutos com Jesus. E ali naquela união de corações, e muitas vezes a gente vai lá, comunga, volta pro canto, senta, não reza, fica lá só esperando o oremos do padre. Então, meus irmãos, a Santa Missa é fundamental. É central na espiritualidade do catequista. E, se possível, né, não só ser apenas aos domingos. Se possível, não ser apenas na missa dominical. A gente precisa compreender que quanto mais a gente buscar Jesus na Eucaristia, mais ele vai transformar dentro de nós. E eu digo isso até como uma partilha pessoal, né? Há 6 anos eu tenho a graça de buscar a missa diária. E eu vejo como a minha vida foi transformada a partir do momento que a gente busca Jesus todo dia. Aí vocês vão me perguntar: Isabelle, você comungou 6 anos, 365 dias? Não. Por quê? Porque nem todos os dias eu estava digna para receber Jesus. E aí a gente vai começando num outro ponto, a combater os nossos pecados mortais, vai começando a combater depois os pecados veniais, e depois vai combatendo as imperfeições, e assim a gente vai crescendo. Como o Leonardo falou hoje, a gente não pode ser igual, falar que não sou digno de ser ministro, não sou digno de ser Jesus. A gente não pode viver esse espiritual, exatamente. A gente precisa, como catequista e como todo católico, buscar crescer na intimidade com Deus. E é por isso que a espiritualidade nos dá esse caminho. Falei sobre a mortificação. De forma prática, como a mortificação pode nos ajudar na intimidade com Deus? Pequenas coisas. Como, por exemplo, eu gasto muito tempo no celular. Vi lá que eu passo 5 horas do meu dia no celular. Pois então, meu irmão, faça um propósito. 1 hora apenas por dia. Mas isso é muito radical. Mas, gente, nós queremos ser santos, nós queremos ser bons catequistas, a gente tem que ser radical. Não é questão de, é porque é muito radicalzinha, olha, católica radical. Não, nós estamos querendo viver uma vida de santidade aqui na Terra, sim ou não? Sim. E nós queremos dar de Deus para os nossos catequizandos? Sim, queremos. Então, para isso, a gente precisa viver. Por mais que as pessoas, às vezes, achem que nós estamos sendo extremistas, está sendo muito exagerado. Não importa, meus irmãos. O que vai importar, e também é uma frase que eu gosto muito, de São João da Cruz,
que fala que no final da vida nós seremos julgados pelo amor. Pelo amor o amor que muitas vezes é pesado. Às vezes a gente amar Jesus. Né? Pode parecer ser uma frase meio impactante, né? Meio dura de ouvir. Mas Jesus mesmo disse que não seria fácil. E a espiritualidade, ela existe para nos ajudar a tornar esse caminho mais fácil. E é por isso que tem esses pilares que eu venho falando para vocês. Os sacramentos, a palavra de Deus, né? A própria Eucaristia. Tudo isso são formas que nós temos de crescer na intimidade com Cristo. E um catequista, ele precisa ter um grande lado, que é o lado missionário. A gente não pode, por exemplo, estudar aqui na Lansai e reter para nós mesmos. Nós precisamos transbordar isso para outras pessoas. Tudo que a gente recebe de conhecimento de Deus, a gente tem que, como se fosse a gente gritar assim para o mundo, que nós amamos a Deus. Obviamente que não de forma literal, mas a partir da nossa vida. Ela precisa ser uma vida que exale o perfume de Cristo. Seja uma vida que seja exatamente um evangelho vivo que as pessoas irão ler. E não apenas ser palavras soltas das nossas bocas para o ouvido das pessoas. E aí, gente, a gente entra, né, no que a gente leu aqui em Pedro. Aumentar o conhecimento e aumentar a graça de Deus. E por que a gente tem que aumentar o conhecimento? Primeiro porque, não sei se eu tinha falado dessa expressão na aula passada, mas ninguém aqui é um catecismo ambulante. Ninguém é um direito canônico, ninguém é o Diretório Nacional de Catequese que sai aí, sabe o ponto. Não, nós não somos máquinas. Nós somos humanos. E a gente tem limites. E a gente precisa tentar cada vez mais ter repertório. O repertório, ele é necessário? É necessário. Por quê? Porque as pessoas, elas têm não só sede de Deus, mas elas têm sede da doutrina. A verdade de Cristo que nós estamos passando não é a nossa verdade, é a verdade de Cristo. E por isso nós precisamos estudar. Demanda tempo, a gente tem que sentar, estudar, ler, abrir, ler mais. E quando não entender, buscar. Porque realmente não é fácil. E a gente precisa pregar e viver a verdade. Não apenas pregar, mas viver essa verdade. Viver essa verdade com autenticidade, viver essa verdade com testemunho, né? Então, a gente precisa compreender que, vamos lá, recapitular. Precisamos ser, primeiro, bons católicos. Então, se um catequista não vai à missa dominical, mude. Se converta. Tem que ir à missa dominical. No mínimo, a missa dominical, gente. Então, assim, você vai começar a entender que você vai sentir falta. Que você vai sentir uma necessidade. Dentro da sua alma tem um vazio que só é preenchido por Deus. E aí eu queria ler alguns trechos aqui, certo? O Pedro já bateu foto e depois vai colocar no grupo as referências, certo? Mas eu queria ler algumas coisinhas. Esse aqui é um livro, quer dizer, um compilado de livros de São José Maria Escrivá. Eu recomendo muito. É muito bom para meditar. O ponto é o 11 do livro Caminho. Fala assim: vontade, energia, exemplo. O que é preciso fazer, faz-se sem hesitar, sem contemplações. E aí ele fala uma parte aqui em outra língua, mas termina assim: Deus e audácia. E aí a gente vê que é exatamente isso. A gente precisa primeiro ordenar a vontade dentro de nós. Porque assim, é muito fácil a gente falar, tem que estudar. Mas para a gente chegar a sentar e estudar, a gente tem que primeiro se disciplinar. Descarregou. Oi, voltou. Acho que tá falhando, Pedro. Vamos lá. E aí, a gente precisa entender que a nossa vontade, ela precisa estar disciplinada. Eu, como católica, vocês, como católicos, precisamos ordenar as vontades dentro de nós. E isso é difícil? É difícil. Por quê? Porque nos custa entender o que nós precisamos mudar. E às vezes é muito fácil a gente olhar para o outro e enxergar o que o outro precisa mudar.
Mas o que a gente precisa mudar é difícil. É difícil a gente reconhecer que nós somos míseros, nós somos falhos e que nós somos apenas instrumento. Que não sou eu, Isabelle, que estou falando, é o Espírito Santo que está agindo por meio de mim. E isso, às vezes, a gente acha e vem o quê? Aparece lá a bendita da vaidade. De achar que é eu, meu conhecimento. Ah, porque ninguém entende catequese como eu. Né? Não, não é por aí. Então, a gente precisa ordenar tudo o que precisa ser ordenado. E quem é que sabe isso? Cada um de vocês e Deus. E aí a gente chega num ponto que é a espiritualidade precisa de discernimento. Quando eu digo discernimento, é no discernimento mais interior. Todo mundo aqui se conhece. Todo mundo sabe quais são os pecados que está mais sensível a pecar, que você está mais inclinado a pecar. Todo mundo sabe das suas rotinas, das suas circunstâncias. Mas será que nós estamos fazendo algo para exatamente não ir pelo sentido da carne? Não ir pela concupiscência? Ou será que a gente simplesmente está se detendo a fazer o básico e fazer mal feito? Quando eu digo fazer o básico é Santa Missa, Santo Terço, confissão. Algo que todos os católicos são chamados a viver. Muitas vezes nós nem o básico estamos fazendo bem feito. E aí a gente se depara com essa situação de que nós precisamos sair do raso. Nós precisamos adentrar na vida com Cristo. E isso vai custar? Vai custar. Mas a nossa recompensa não é terrena, a nossa recompensa é no céu. Então, se por mais que eu viva uma vida de muitas tribulações, de muitas lutas, de muitas preocupações, muitas agonias, se eu estou com Cristo, eu devo confiar que Deus está no comando da minha vida. Se eu estou buscando ter uma vida de oração, se eu estou buscando a Jesus na Eucaristia, na adoração, se eu estou fazendo minha confissão, se eu estou fazendo leituras espirituais, vendo a vida dos santos, como a vida dos santos pode mudar a minha vida por meio dos testemunhos que eles deixaram, por meio da espiritualidade que eles viveram, a gente começa a entender que o que a gente faz ainda é muito pouco. E eu não estou dizendo isso para a gente pensar assim, caramba, eu vou ter que ser uma beata do dia para a noite, ler tudo, ficar 10 horas do dia rezando, não vou poder trabalhar, não vou poder fazer nada, só tenho que rezar, ler, enfim. E aí, a gente se depara com essa questão de que não como isso a gente não deve enxergar como algo que é errado, né? Ou, você está dizendo que não é o básico que a gente precisa fazer? Eu estou dizendo que nós precisamos sair do básico. A gente precisa, como o próprio nome da nossa escola diz, lançai. Lançai é se lançar em profundidade. Quando a gente vai para o mar, a gente não fica ali só ali naquela área dos bebês, né? Aquelas ondinhas bem... Não, a gente entra. A gente tem que entrar. E entrar no mar de Deus requer mudanças. Requer escolhas, decisões. Que nós estamos tomando, volto a dizer, eu acho que eu tinha falado isso na aula passada, mas nós estamos afirmando um compromisso com Cristo. Vocês não estão afirmando um compromisso com o Pedro, comigo, com a Carol. Não, vocês estão afirmando um compromisso com Cristo. E ser catequista custa muito, muito. Mas o que a gente vai receber de Deus, a nossa recompensa está lá, guardada para nós. Cabe a gente entender se nós estamos apenas fazendo para, de fato, a gente chegar ao céu, né? E eu acho até que eu não sei se eu falei isso no podcast, mas tem uma frase de um retiro que eu fui há um tempo atrás e me chocou muito essa frase. Falava assim, se não houvesse o céu, eu ainda o amaria? E aquilo eu fiquei pensando, realmente, se não existisse o céu, será que a gente faria um tanto esforço para chegar no céu? Será que a gente realmente gostaria de viver essa radicalidade de vida? Talvez sim, talvez não, né? E é algo que a gente deve se perguntar. E se Deus não dissesse que ia ter uma vida eterna? Será que a gente teria a mesma fé? Não sei, né? Enfim, fica aí a pergunta, né? Eu gosto de ocasionar essas perguntas para ver como é que vocês reagem. E aí, gente, uma outra coisa muito importante que eu queria falar, certo? E também uma espécie de partilha. Eu recomendo fortemente
né, que aqueles que ainda não são consagrados a Jesus por meio de Maria, consagrados a São José, que busquem as consagrações. Por quê? Porque nas consagrações vocês recebem ainda mais doutrina, vocês recebem uma união íntima com Jesus Cristo, com Nossa Senhora, com São José, e vocês, literalmente, é um divisor de vida. Quando a gente se consagra, nada mais é nosso. Já pensou você viver a sua vida pensando que nada é meu, tudo é de Deus, tudo é de Nossa Senhora, tudo é de São José? Olha que tranquilidade. Para mim, gente, dá uma paz tremenda pensar nisso. Porque eu fico assim, eu não tenho que me preocupar, eu tenho que confiar. Por mais que às vezes a gente tenha vontade de arrancar os cabelos dizendo que tá dando tudo errado, mas não sou eu que estou no comando da minha vida. E isso me dá uma paz tão grande assim, às vezes quando eu tô muito agitada, eu vou pra adoração e eu boto lá e eu digo tudo na minha mente, eu digo assim, Senhor, o Senhor tá vendo que aqui estamos só miséria hoje. Mas é o Senhor que tá no comando. Então, se o Senhor quer dar mais luta, dê mais luta. Se o Senhor quer dar agora um refrigério na alma dessa pobre, dê um refrigério na alma. Mas assim, a gente tá falando isso porque aqui, eu acredito que todos aqui têm essa maturidade de entender de que realmente a vida como católico não é fácil. Às vezes a gente recebe uma represália no trabalho, onde a gente estuda. Às vezes até mesmo no meio da nossa pastoral a gente recebe uma represália e às vezes a gente não entende, acha que é pessoal, né? Ah, não, porque fulano de tal falou isso, é porque foi pra mim. E às vezes não é, meus irmãos. Às vezes é só algo que a gente precisa compreender, acatar e viver a vida melhor conforme o que é dito. E isso é algo de um mundo que vem de um mundo marcado pelo egoísmo, pelo ter, pelo poder, pelo prazer, e não entender que, de fato, a espiritualidade ela precisa ser alimentada todos os dias. A espiritualidade do catequista não é só quando está faltando 3 dias para o encontro, ah, não, tem que estudar. Aí fica feito um doido, ou então deixa para o dia anterior, ah, eu tenho que organizar o encontro. Aí vira noite, preparando material, não sei o quê. Não é isso. A espiritualidade é diária. A busca pela espiritualidade é diária. Os pilares da espiritualidade que nós falamos já hoje foi o quê? Sacramentos, a vida de oração, a Sagrada Escritura, a leitura espiritual. Muitas vezes a gente não dá valor à leitura espiritual. Minha mãe tá aqui, ela tá de prova. Meu quarto tem quase uma biblioteca. Por quê? Porque eu sinto a necessidade de conhecer sobre os santos, porque eles me inspiram. Não é aquele negócio assim, ah, é tão bonitinho, né, isso que Santa Teresinha escreveu, ou que São José Maria Escrivá escreveu. Não, é de entender que eles foram pessoas como nós e que realmente atingiram o céu por viver uma vida autêntica. Eles não saíam copiando, não. Ah, isso você está dizendo, Isabelle, que eu não devo copiar as virtudes de um santo? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que cada um tinha uma circunstância de vida diferente. Santos que foram casados, santos que foram leigos, santos que foram religiosos, e cada um teve o seu chamado particular e correspondeu a Deus de uma forma diferente. E é por isso que está a beleza da nossa igreja. Já pensou se só existisse uma vocação? Seria todo mundo igual, né? A gente seria as fotocópias, né? Como diz São Carlos Acutis. Nós não seríamos originais. Então, a beleza da gente entender que a vida precisa ser vivida com sentido e por meio da espiritualidade, a gente consegue, então, crescer nessa profunda intimidade com Jesus. De entender que quando a gente reza lá na doxologia, a gente está realmente fazendo jus à missão e à vocação que Deus confiou. Certo? E aí, eu trouxe mais algumas coisas para comentar um pouquinho. Vou só tirar aqui para não cair uma terceira vez. Tem um livro que eu gosto muito, que é do professor Vitor Sales Pinheiro. É Virtudes no Cotidiano, o nome desse livro. E aí, por que eu estou falando de virtudes? Porque nós catequistas, né, ou vocês que estão aqui pela primeira vez e têm essa intenção, né, de se tornar catequista, precisa entender que isso não só para nós catequistas, mas principalmente o nosso apostolado dentro da catequese é um apostolado que precisa ser um apostolado de pessoas que são virtuosas, né?
virtude, né, essa palavra virtus, né, que vem da palavra virtus, é exatamente a gente receber essa graça de Deus. Mas aí vem um ponto muito importante: o esforço do coração humano. Quando a gente tem uma virtude, é porque já se tornou algo natural. As virtudes que nós recebemos, fé, esperança e caridade, as virtudes teologais, elas são infundidas em nós por meio da graça do batismo. Por meio do sacramento do batismo, nós recebemos como filhos e filhas de Jesus, membros da Igreja Católica, nós recebemos. Mas e as demais? A prudência, a temperança, a paciência, a bondade. Como é que fica as demais virtudes? É algo que precisa ser vivenciado. Não existe virtude por... como é que chama? Que eu ia dizer agora, que me fugiu a palavra. Não existe virtude que pega assim no ar. Ah, tô levantando a mão, pronto, tô pegando a paciência aqui. Não, não existe isso. A virtude, ela precisa ser vivida. E aí, eu quero ler só um trechinho aqui para vocês. Pronto. Vale, meu Deus, perdi. Marquei aqui, calma. Pronto. Viver é ordenar. Ordenar é unificar. Unificar é compor a pluralidade da nossa vida. Sem unidade, dissipamos. A morte é uma dissipação. Vivemos em uma cultura dissipada, desconcentrada e centrífuga, que nos é completamente nociva. Este ponto tem ligação direta com o Uno de Platão e de Plotino, assimilado por Santo Agostinho, porque a unidade do mundo depende da existência de um ser simples e absoluto, que é Deus. Esse ser estrutura a pluralidade. E aí é onde a gente vem. A gente volta para o ponto. É preciso ordenar primeiro dentro de nós uma ordenação interior, para que a gente possa, na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa pastoral, viver também uma ordem. Às vezes a gente não entende isso. Às vezes a gente acha que quando a gente recebe uma orientação, tá sendo imposto. Porque estão me obrigando. Não, meus irmãos, as coisas de Deus precisam de ordem. Já pensou se a nossa igreja fosse uma anarquia? Como é que seria? Seria gente, com certeza, se matando, se enforcando, gente brigando, gente... Ia ser uma coisa terrível. E por que eu tô falando sobre ordem? Porque a nossa catequese é uma catequese que precisa ser ordenada, sistemática. As coisas, elas têm tempos, elas têm etapas, elas precisam ser vivenciadas daquela forma. Por quê? Porque tem um sentido. Já pensou se a gente, nos nossos encontros de crisma, de siloé, de catequese eucarística, de adultos, a gente começasse explicando sobre Santa Missa? Como é que ia ser? Eles iam ter maturidade para entender o que é a Santa Missa? Não iam ter. Não iam ter base. Por isso que a gente primeiro precisa ir lá do início, explicar que nós somos criados por Deus, de que Jesus é o nosso bom pastor. A gente precisa ter aqueles encontros querigmáticos para que eles possam entender a dimensão de que é uma vida católica no final e possam entender que realmente é necessário. Cada encontro é necessário para que eles tenham um conhecimento geral, para que eles possam ter feito durante aquela catequese aquela experiência com Jesus, de entender que Jesus é Deus, de entender que Jesus deixou os mandamentos, de entender tudo que a gente vê, que a gente lê no catecismo. Mas Isabelle, mas eles não saem nenhum letrado em catecismo, eles não sabem dizer qual é o ponto que fala lá. E será que Jesus está preocupado com qual é o ponto que tem no catecismo? Ou será que Jesus está preocupado que de fato nós vivamos aquilo que nós estudamos? De que fato a gente encarne as verdades de Jesus na nossa vida? Né? Então é algo que a gente precisa refletir muito e se debruçar sobre esses pontos. E aí eu trago outra que com certeza esse aqui todos conhecem: Imitação de Cristo. Inclusive eu recomendo muito, tem uma série de vídeos do Frei Gilson falando sobre esse livro. E esse livro são pontos incríveis de meditação. Para você, por exemplo, que eu não sei começar uma oração, comece lendo um ponto,
Faça a sua meditação, a sua contemplação e tire um propósito para você aplicar na sua vida com esse livro. Esse livro aqui está todo rabiscado. Foi um dos primeiros livros católicos que eu li. E toda vez que a gente lê, a gente tira um novo ensinamento. A gente tira um novo ponto, né? Inclusive, quando eu estava preparando essa formação, eu estava vendo um vídeo também do Frei Gilson, falando que exatamente que a espiritualidade, ela precisa de discernimento. E aí ele falou uma coisa muito interessante. Por exemplo, será que no domingo de Páscoa eu vou estar fazendo jejum? Será que no domingo de Páscoa eu vou estar rezando a via sacra? Por quê? Porque não convém. O tempo da espiritualidade precisa ser algo que nós vivenciamos. Ou seja, nós agora estamos no tempo comum. Nós estamos lendo as leituras, né? Quem participa da missa vê que nós estamos vendo ali a vida pública de Jesus, os seus feitos. Mas quando chegar já, a gente vai entrar no outro tempo, o tempo quaresmal. A gente vai ver uma outra espiritualidade, uma espiritualidade de penitência, uma espiritualidade de desprendimento das suas próprias vontades. Uma espiritualidade de entender que é necessário, sim, que eu faça algo que me doa. Seja ficar sem comer, seja fazer uma penitência de acordar mais cedo para rezar, seja tirar alguma coisa, né, tempo de celular, seja... Mas tem que ser algo que nos custe. Não pode ser aquele, não, vou ficar sem tomar refrigerante. Gente, mas isso aí, não tá numa dieta, você faz isso aí. Será que não tá na hora da gente realmente parar e pensar assim, o que é que eu posso fazer hoje para viver uma espiritualidade melhor? Eu falei para vocês que eu sou de missa diária, né? E isso começou por um propósito quaresmal. Há 6 anos atrás, eu falei assim, eu preciso fazer algo que me mude. Eu falei, vou pra missa todo dia. E no início era difícil. Era difícil pra mim acordar cedo e vir pra missa. Era difícil participar da missa à noite, porque eu tava morrendo de sono, já cansada. Na época eu era da graduação, tinha aula o dia todinho. Mas aquilo, com o tempo, quando terminou a quaresma, eu entendi que eu não podia mais voltar atrás. Que eu não ia deixar a minha missa diária. Porque ali era o meu momento, era a minha prioridade do dia. Mas Isabela, se tu não fosse de manhã, eu ia. Já teve vez de eu ir pra missa até no centro, porque era o único horário que tinha. E pra mim aquilo não me custava. Porque eu entendi que a prioridade precisava ser Jesus. De que nada adiantava eu estar ali na graduação, morrendo de estudar para fazer um TCC. Porque eu queria que o TCC fosse perfeito, né? E eu sou uma pessoa extremamente meticulosa, detalhista. Então, assim, eu escrevi uma vez e eu falava, não, tá muito raso. Escrevi de novo. E eu ficava, assim, agoniada, porque o tempo passava, né? E na graduação você tem prazos, né? Assim como no trabalho vocês têm prazos para entregar as coisas. E na época eu falava assim, toda vez que eu ia pra missa eu oferecia. Eu falava, Senhor, olha, não tá do jeito que eu quero ainda, mas eu fui começando a entender, porque não é pra ser do meu jeito. Não pode ser do meu jeito. E por mais que aquilo não me agradasse, eu tinha que entender porque Jesus queria assim. E aquilo foi me dando novamente uma paz. Uma paz de entendendo. Como é que eu estamos de tempo aqui, meu Deus? Ai, meu Deus. Tá. Produção, estamos terminando, tá? Pra gente vivenciar um novo momento. E aí, meus irmãos, né, pra gente já ir finalizando, né, tem uma espiritualidade que são as chamadas 5 pedrinhas de Nossa Senhora. Alguém já ouviu falar sobre as 5 pedrinhas de Nossa Senhora? Alguns, né, poucos. Que é Eucaristia, Palavra de Deus, Confissão, Rosário e Jejum. E aí eu gostaria de acrescentar algo que também muitas vezes nós negligenciamos. A gente falou sobre a mortificação, falamos sobre jejum, mas sobre a abstinência de carne. Hoje nós estamos na plena sexta-feira. Sexta-feira, nós católicos somos chamados a fazer abstinência de carne vermelha. Mas por que, Isabela? Isso não é muito radical, ter que tirar a carne? Mas, meus irmãos, nós estamos fazendo isso para a gente se juntar, se lembrar, fazer memória de que Jesus morreu por nós numa sexta-feira. Todas as sextas-feiras do ano, com exceções de solenidade, nós somos chamados a fazer abstinência de carne. E é uma coisa tão pequena, gente, se a gente pensar, é um dia. Você vai morrer porque não comeu carne um dia. Você não pode comer um peixe que a digestão é mais rápida, a gente sente fome logo. Por quê? Porque é uma carne que, no instante, a gente absorve e fica a fome. Mas a abstinência, gente, é uma arma importantíssima.
Sabe as armas espirituais, né? São Padre Pio dizer que o rosário era uma arma espiritual. O jejum é outra arma espiritual. A abstinência é outra arma espiritual. E muitas vezes nós não damos valor. E essas armas espirituais fazem ali a base da nossa espiritualidade. Podem ter certeza, isso não sou eu que estou falando, certo? Tem embasamento. Todas essas armas espirituais que fundamentam a espiritualidade de um católico e principalmente de um catequista. Por que eu digo que a gente precisa ir além? Porque, meus irmãos, a nossa vida vai ser vista por outros. E a nossa vida, ela precisa dar testemunho sem mesmo eu estar... Vocês não precisariam estar aqui numa formação. Porque quem me conhece, realmente me conhece, sabe como eu sou. E não é a verdade que... A verdade precisa ser falada em palavras? Precisa. As pessoas precisam ouvir. E os primeiros ouvidos que estão ouvindo são os meus. Então, quando eu falo isso, eu estou falando para mim mesma. A espiritualidade, ela é vivida diariamente. Não tem como não ser vivida. Então, eu não sei aqui se todos têm essa prática da leitura espiritual, mas é importantíssimo. E aí eu queria deixar algumas sugestões, né? Eu falei da consagração, eu trouxe aqui o livro da consagração a São José. Livro escrito por um padre, muito bom, né? Aqui nós temos a graça na nossa paróquia de termos, né, a obra Refúgio de Maria, que cuida das consagrações. Gostaria também de deixar esse livro de meditações. Gente, Santo Tomás de Aquino, ele não é um santo assim, ele é assim, realmente é muito inspirado por Deus. Porque ele deixou uma coletânea de meditações. Nós temos meditações para o tempo comum, nós temos meditações para o tempo do advento, meditações para o tempo de quaresma, meditações para o tempo de Natal. Por quê? Porque a gente precisa mergulhar na espiritualidade. E ele já deixou os pontinhos. Você todo dia lê um. Só um. Não é, eu tenho que ler o capítulo todo também, quando a gente vai pensar na Bíblia. Eu tenho que ler o livro todo. Não, meus irmãos, é um pouquinho. Ninguém vai virar santo do dia para a noite, né? E aí tem 3 aqui também que eu aconselho muito, porque para a gente ser catequista, a gente também precisa cuidar, né? Como eu disse, da nossa vontade. Esse livro aqui, ultimamente tem muitos teólogos, padres que estão aconselhando, que é a educação da vontade. E aqui ele fala bem, principalmente sobre as questões mesmo humanas, né? A nossa vontade que é desordenada, a nossa vontade que é concupiscente. Porque se a gente for pensar, a nossa carne, gente, só quer prazer, só quer comodidade. Ninguém quer parar, sentar e estudar. Ninguém quer parar e rezar. Quando a gente vai pro Santíssimo, às vezes a gente fica até atordoado, né? Porque entra e sai de gente, porque as pessoas não sabem ficar ali com Jesus. Porque vem de uma vida tão agitada que gasta ali 20 minutos. Ai, meu Deus, tá demais. Não, vamos embora. Então, assim, é algo que a gente precisa parar. E isso, por que eu estou falando parar? Porque o silêncio também é um lugar de encontro com Cristo. Às vezes a gente pensa assim, mas eu tenho muitos amigos, todo dia eu saio, todo dia não sei o quê, eu tenho que falar com todos eles todas as semanas, mas o primeiro amigo que tem que ser seu é Deus. E muitas vezes nós escutamos a Deus no nosso interior, no nosso silêncio. E aí vem para um segundo livro que eu gosto demais, que é A Alma de Todo Apostolado. E aí ele fala aqui, né, não só sobre um apostolado, ele fala o que a alma precisa para ser apostolado no mundo. Isso qual seja a sua vocação, certo? E tem também esse aqui, A Vida Intelectual. Por que eu estou indicando esse livro, A Vida Intelectual? Porque nós precisamos ter uma vida intelectual. Né? E você já deve ter escutado isso do próprio Padre Alano. O Padre Alano diz, né, que a Bíblia, até mesmo se a gente pensar no próprio catecismo, o catecismo foi feito para leigos? O catecismo tem lá, num dos primeiros pontos do catecismo, livro feito para o clero e para os catequistas. Mas por que o católico que é católico vai estudar o catecismo? Porque ele vai ter sede da verdade. Por mais que muitas vezes usem terminologias, né, termos difíceis, a gente precisa entender. Porque se a gente não entende, a gente vai passar uma falsa verdade para as pessoas. Oi. Eucaristia, Palavra de Deus, confissão, rosário e jejum.
Nada. E aí, meus irmãos, deixa eu ver aqui, que eu trouxe mais. Tem outros 2 livros também. Esse aqui, inclusive, é mais recente. Esse aqui é da minha biblioteca católica. Progresso na Vida Espiritual. Muito bom também. Eu confesso que, assim, eu não tenho assinatura da minha biblioteca católica, mas meus amigos, eles no meu aniversário sempre me dão um. Então eu adoro, porque é como se eu já tivesse uma biblioteca católica sem ter assinatura. E tem esse de Santo Afonso Maria de Ligório, A Prática do Amor a Jesus Cristo. Um livro profundíssimo para a vida de oração. Muito, muito bom. Então, gente, para resumir aqui a história, se apeguem também à vida dos santos. Porque a gente vê que eles viveram a verdade de Cristo nas circunstâncias da vida deles. E você pode pensar, mas todos eles foram místicos? Não, não foram. Poucos são aqueles que tiveram misticismo nas suas vidas. Então, a gente precisa se apegar a entender que eles viveram com uma verdadeira autenticidade a verdade de Deus. Eles quiseram corresponder, transbordar isso de uma forma simples. Mas Santo Tomás de Aquino é muito difícil de entender, né? Todos os teólogos tomistas, não sei o quê. A Suma Teológica é muito... Mas você precisa começar com a Suma Teológica? Não, vamos começar de baixo, né? Vamos primeiro pegar ali os livros básicos de cada santo, né? A biografia, né? Santa Teresinha escreveu História de uma Alma, né? Vamos começar pequeno, né? Pouquinho, depois a gente vai subindo. Não precisa a gente querer ter uma maturidade espiritual que não corresponda à nossa vida. Então, a gente começa mesmo do básico. Né? A imitação de Cristo é um ótimo para começar. Pois a gente vai se aprofundando. Tem outro também que eu gosto muito, que digamos assim, meio que paralelo à imitação de Cristo, que é Filoteia, de São Francisco de Sales. Também são pontos de meditação muito bons mesmo. Então, assim... por que eu recomendo sempre livros de meditação? Porque a gente começa ali, e aí é onde a gente gasta tempo no Santíssimo, gasta tempo na nossa oração pessoal, vai criando aquele momento de realmente conversa com Cristo. Depois a gente vai lendo, né, os outros escritos, né, os outros livros. E assim, como eu até acho que comentei isso na aula passada, nós precisamos saber de onde nós estamos estudando. Por que a gente não pode simplesmente botar um termo qualquer do catolicismo e abrir qualquer página? Porque nem sempre é uma fonte confiável. Às vezes as pessoas elas vão colocar os seus achismos ou seus preconceitos com a Igreja Católica nessas páginas. Por isso que muita atenção no que vocês estão consumindo como catequistas. Muita atenção nas fontes. É preciso verificar, a gente não pode passar assim... uma notícia também, né? Teve aquele caso que aconteceu de o Papa Francisco está abençoando homossexuais. Aí deu uma repercussão danada. Aí as pessoas já vinham logo assim, Isabela, isso é verdade? É isso mesmo? O Papa enlouqueceu? Então, assim, gente, antes da gente pensar uma coisa dessa, procure, leia fontes confiáveis, depois você vai tirar a sua conclusão. A gente não pode ser assim precipitado, certo? E aí, por fim, vocês vão receber, certo? Eu fiz esse compilado aqui, juntamente com a irmã lá do Hesed, que veio uma vez atrás, muito tempo atrás, na formação sobre isso, sobre a espiritualidade do catequista. Nós compilamos, né? E vocês vão receber ali no final. Mas a gente precisa, para fechar, né? Que eu acho que a gente vai, já Jesus está chegando, e a gente vai se preparar para isso, de entender que a nossa vida, ela precisa ser catequese. A nossa vida, ela é vivida por meio da espiritualidade? Mas a nossa vida precisa ser uma catequese para as pessoas. E isso eu digo entendendo o que eu estou falando, porque não é mentira, meus irmãos. Aonde você pensar, nós encontramos os nossos catequizandos, ou os nossos catequizados. Em todos os locais, até na praia eu já encontrei. Então, assim, você pode pensar, mas... Então quer dizer que eu tenho que viver que nem uma beata, só vestida como beata no meio do mundo, só tenho que levar a Bíblia para onde eu for? Calma, meus irmãos, não estou falando sobre isso, estou falando que a nossa vida precisa ser uma catequese. Quando eu estava lá na praia, encontrei o catequizando, né? Quer dizer, o catequizado. Eu fiquei com vergonha? Não. Por quê? Porque eu estava vestida de uma forma modesta, não estava, né, por aí exaltando o meu corpo. Não, eu estava na praia porque eu queria curtir a praia.
E estava lá tranquilamente, falei, cumprimentei os pais, cumprimentei ele, tudo certo. E assim a gente vai, encontrando shopping, encontrando supermercado. Às vezes a gente nem lembra mais, porque os meninos mudam, né? Os meninos crescem, os meninos tornam feições de homens, não sei o quê. Ele, tia Belle, aí eu, oi? Ah, tia, sou fulano da turma lá de 2021. Então, assim, são coisas que a gente passa e que a gente precisa olhar e pensar, poxa, a obra de Deus foi feita. A obra de Deus é feita todos os dias na minha vida e ela precisa ser feita na minha vida para que eu possa ser esse canal para mudar a vida dos demais. Para fazer eles entenderem que é necessário a gente buscar crescer na graça e no conhecimento de Deus, como a gente leu aqui na carta de São Pedro. Então, essa verdade, né? E por isso que quando a gente estava conversando, né, organizando o dia de hoje, eu falei que a gente precisava ter um momento com Jesus. Porque a espiritualidade, ela não é apenas falada, anunciada, ela é vivida. A espiritualidade precisa ser vivida. Não tem sentido apenas palavras. Tem sentido nós vivermos, né? E é por isso que eu queria já que a gente já fosse se preparando, né? A Carlinha vai aqui. Seu microfone chegou não, né? Qualquer coisa, eu seguro o microfone para você. Pedro, pode apagar as luzes? Que a gente possa ir se colocando numa postura de oração. Não se preocupem que o Pedro bateu foto dos livros, certo? Então, se você não anotou algum, vai vir aí, segunda-feira, lá no grupo. E que agora a gente possa ir se preparando. Que a gente possa ir oferecendo o nosso coração, oferecendo tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que foi falado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Nós queremos pedir que seja uma terra fértil agora no nosso coração. As sementes que foram lançadas nesses terrenos que nós não sabemos como estão, Senhor. Se são terrenos que precisam ser podados, se são terrenos que precisam ser retiradas as pedras, se são terrenos que estão, Senhor, tão áridos, estão ali faltando só serem aguados pelas tuas águas, Senhor. E nosso coração, como ele está hoje, o Senhor quer vir mais uma vez, relembrar que nós fomos criados pelo amor para amar. Nós fomos criados por Deus para amar. Amar dentro da nossa casa, amar dentro do nosso trabalho, amar dentro do nosso estudo, amar dentro da nossa vida na igreja, da nossa vida pastoral. E o Senhor, Ele quer fazer de nós, cada um de nós, esses discípulos missionários. Esses discípulos que seguem a Jesus, mas que também são enviados. Que voltam para seguir a Jesus Cristo, mas que também tem o seu momento de ir lá anunciar, de ir lá testemunhar as graças de Deus. Seja por meio do falar, do agir, do se portar. Mas nosso Senhor hoje vem para nos lembrar de que a vida precisa ser com Ele, por Ele e nele. A nossa vida só tem sentido com Cristo. E Deus muitas vezes quer operar as graças, mas nós estamos com o coração fechado. E isso, meu irmão, eu lhe falo, principalmente para aqueles que estão aqui, talvez, pela primeira vez. Que não são catequistas ainda, estão em processo de discernimento. E aí Deus nos diz, não tenhais medo. Não tenhamos medo de corresponder à vocação a qual Deus nos confiou. E muitas vezes dá medo. Muitas vezes tira a nossa paciência. Muitas vezes a gente não se sente preparado. Mas Deus faz por meio de nós. Deus age por meio de cada um que aqui está.
Cabe com as nossas decisões entendermos se nós estamos sendo testemunhos ou contra-testemunhos nesse mundo. E o que nós temos de contra-testemunho, meus irmãos, são muitos. Inclusive de dentro da nossa própria igreja. E isso deve nos abalar? Não, não deve nos abalar. Mas nós devemos lembrar que nós precisamos rezar por esses que se afastaram, esses que se desviaram, esses que estão com ideologias erradas, até mesmo heresias, e Jesus está a caminho. E nós vamos cantar essa canção, já abrindo a porta do nosso coração para Cristo. Eu andei procurando alguém para escutar das dores e alegrias, alguém só para estar ao meu lado. E comigo caminhar. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, para aqueles que não creem, não adoram, não esperam. Jesus, manso e humilde de coração. Jesus, manso e humilde de coração. Jesus, manso e humilde de coração. E nós vamos cantar novamente essa canção do início, afirmando essa verdade. O nosso coração é teu, Senhor. A nossa vocação é para ti. É para te exaltar, para te louvar, para te proclamar para esse mundo, Senhor, tão sedento de ti. E o nosso coração é aquele que é mais sedento, Senhor. É o nosso coração mais miserável que precisa de ti. E que você agora, com essa canção que nós cantaremos, que você possa ir depositando os seus medos, os seus anseios, tudo aquilo que você traz hoje, deposite diante de Jesus. Apresente a Ele as suas necessidades, apresente a Ele os seus agradecimentos. Sim, Senhor, nós somos gratos pela essa vocação que o Senhor nos confiou. Do início, né? Meu coração anseia, o meu coração é teu. Quero ouvir tua voz, abrir meu coração. É teu esse momento.
Eu quero ouvir tua voz, abrir meu coração. É teu esse momento. Senhor, nós queremos declarar que a nossa vida é toda tua. Que a cada segundo da nossa vida, a cada instante, Senhor, que nós correspondamos. Que nós possamos, Senhor, verdadeiramente, na singularidade das nossas vidas, entendermos que nós fomos criados pelo amor para amar. E o amor, nós sabemos muito bem que se trata de uma decisão. Você pode até ter chegado aqui ou ter entrado na sua pastoral entendendo que era a sua vontade. Você pode ter se frustrado ou não, mas Deus está lhe chamando. Deus está pedindo de você uma decisão. Uma decisão de ir para águas mais profundas. De amar sem limites. E como nós humanos colocamos limite no amor. Achamos que damos demais. Achamos que gastamos tempo, que investimos tempo demais. E aí é que entra a beleza de uma vida que tem espiritualidade. Em que o sopro de Deus se faz presente. Uma vida que tem sentido. Uma vida que tem propósito. Com essa próxima canção que nós cantaremos, nós vamos dizer, Senhor, que nós estamos aqui. Que nós queremos ter um coração como o teu. Quando nós olhamos a imagem do Sagrado Coração, nós vemos um coração que pulsa, que tem uma chama, mas que também é coroado, Senhor, de espinhos. E assim nós queremos completar, Senhor, na nossa vida o que falta a tua paixão. Que por mais que a vida, Senhor, exija muito de nós, que por mais que a vida, Senhor, seja uma vida de luta, uma vida realmente gastada por Ti, Senhor, nós queremos cada vez mais nos consumir nesse amor que nos renova, nos consumir, Senhor, nesse amor que tudo cura, que tudo refaz. Que assim nós possamos cantar. Senhor, hoje eu me rendo. Eu reconheço que nada eu posso fazer sem ti. Não seja tudo em mim. Dependente eu quero ser. Teu Espírito. Que quando eu falar que seja você, no meu caminhar que seja você, e quando eu cantar que seja você, que seja você, e no meu olhar que seja o teu olhar, no toque das minhas mãos que sejam as tuas. Se não for pra viver assim, eu não quero viver. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui,
Dá-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti até transbordar. Quando eu falar, que seja você. No meu caminhar, que seja você. E quando eu cantar, que seja você. Que seja você. E no meu olhar, que seja o teu olhar. Na toque das minhas mãos, que sejam as tuas. Se não for pra viver assim, eu nem quero viver. Eis-me aqui, Senhor. Dá-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor. Dá-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti até transbordar. Enche-nos de ti, Senhor. Tu és mais do que suficiente, Senhor. Enche-nos de ti, Senhor, até transbordarmos para esse mundo, para todos aqueles que nós temos contato, Senhor. Que quando nós caminharmos, que quando as pessoas falarem conosco, para que tudo que nós fizermos, Senhor, sejas tu. Que a nossa vida, Senhor, a nossa vocação, que a nossa catequese, Senhor, sejas tu mesmo que faz por meio de nós. Tu que fales pela nossa boca. Seja em nós, Senhor. Seja essa fonte de vida. Refaz em nós, Senhor. Troca o teu coração conosco. Dai-nos uma chance, Senhor, de crescermos, de termos mais intimidade contigo, de vivenciarmos essa espiritualidade. Não para ser um checklist, não para ficarmos nos comparando com os demais, mas que nós entendamos que toda essa espiritualidade nos leva a ti. Toda espiritualidade tem como centro Cristo. E a nossa catequese, ela precisa ser uma espiritualidade para os nossos catequizandos. Precisa ser essa fonte que jorra a água, que é o próprio Cristo. E assim, meus irmãos, eu convido que a gente possa chegar mais perto, que a gente possa sair do nosso lugar. Jesus já veio até nós. E nós precisamos buscar estar mais próximo a Ele. Que a gente possa chegar aqui bem pertinho e entregando, Senhor, não só a nossa vida, a da nossa família, mas entregando, Senhor, essa vocação tão preciosa e tão cara aos teus olhos, e que o Senhor confiou em nós, em que o Senhor viu potencial, Senhor, onde não existia, em que o Senhor mesmo quer se fazer operante. Sim, Senhor, a nossa vida é graça sobre graça. Que o Senhor seja, Senhor, o centro das nossas vidas. E que com essa próxima canção, nós possamos entender que a nossa vida, apesar de ser uma vida ordinária, é extraordinária. De entendermos que nós precisamos, a cada dia, estar na presença de Jesus. Não para nós nos acharmos ou termos vaidade ou orgulho, mas para entendermos que é uma necessidade da nossa alma. Nossa alma grita por Jesus. E nós vamos cantar essa canção
pedindo que enquanto nós estamos adorando, Ele vai operando milagres em nós. Eu vivo milagres todos os dias. Eu vivo promessas que eu nem mais pedia. Eu vivo milagres todos os dias. Eu vivo promessas que nem mais pedia. Enquanto eu te adoro, Senhor, nós já gostaríamos de te agradecer por termos tido, Senhor, esse momento convosco. Nós queremos, Senhor, te agradecer por mais uma vez nos lembrares que nós somos criados pelo amor para amar. Nós fomos, Senhor, criados por Ti. O Senhor gastou tempo pensando em cada um de nós. E o Senhor nos atraiu até Ele. E é chegada a hora, meus irmãos, de nós transbordarmos esse amor que nós recebemos. É necessário que nós tenhamos amor a Deus, mas que nós tenhamos também fidelidade a Ele. E quantas vezes nós não somos constantes? Quantas vezes o Senhor fica à nossa espera? E nós, como catequistas, nós somos chamados a anunciar a pessoa de Jesus Cristo. Anunciar a verdade de Deus. Volto a dizer, a nossa vida precisa ser uma catequese. A nossa vida precisa ser um exalar do perfume de Cristo. Cristo tem a sua misericórdia, mas também tem a sua justiça. Que nós já possamos ir agradecendo ao Senhor, que logo mais vai ser recolhido. E nós queremos, Senhor, te agradecer, te louvar. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada por vir ao nosso encontro. Muito obrigada por vir até o encontro de cada um desses meus irmãos que aqui estão. Nós vamos cantar essa última canção. Incomparável Deus, amigo
meu, amado meu, quem poderá nos separar do teu amor? Morte ou dor, guerra ou solidão, nada é maior que a vontade do teu coração. O teu amor me conquistou, tua ternura me alcançou. Como não te adorar, me entregar, corresponder ao teu amor que feriu meu coração e me ergueu com seu perdão. Todo louvor a ti, aquele que tudo em mim realizou. Quero amar-te mais, bem mais que a mim, naqueles que tu amas. Quero amar-te mais, bem mais que a mim, naqueles que tu amas. O teu amor me conquistou, tua ternura me alcançou. Como não te adorar, me entregar, corresponder ao teu amor que feriu meu coração e me ergueu com seu perdão. Todo louvor a ti, aquele que tudo em mim realizou. Sim, Senhor, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor realizaste dentro de nós. Nós nada somos, Senhor, sem ti. Nós queremos te agradecer por cada dom concedido, por cada graça, por cada virtude, Senhor, que nós alcançamos por meio da tua graça. Vem, Senhor, reavivar a espiritualidade dentro de nós. Vem nos dar, Senhor, este sopro de vida, para que possamos, Senhor, despertar novos corações, que nós possamos também despertar irmãos que possuem a mesma vocação que nós. Que possamos ser, Senhor, o teu farol para esse mundo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nós chamamos, Senhor, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio. Ele é o Senhor, a Ele
a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio. Ele é Alfa, Ômega, princípio e fim. Sim, Ele é